Boa noite. Seja bem-vindo ao Especial Autárquicas 2013. Rui Moreira nasceu no Porto há 56 anos. Licenciou-se em Gestão de Empresas e é presidente da Associação Comercial do Porto desde 2001. Neste momento é candidato independente à Câmara Municipal do Porto. Rui Moreira, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Como é que surge a sua candidatura? Diz que surge de um movimento espontâneo de cidadãos. A partir de que momento é que ponderou ser candidato à presidência da Câmara Municipal do Porto? Esse movimento surgiu no outono passado, sensivelmente. Falaram comigo, naturalmente, tiveram vários encontros, sugeriram que eu poderia ser candidato. Eu meditei, naturalmente, sobre o assunto. São decisões que uma pessoa que tem uma vida, como eu tenho, ligada a empresas, presidente da Associação Comercial do Porto, tinha que ponderar sobre as questões pessoais que se colocam. Depois tive também que saber até que ponto as pessoas que me apelavam a essa participação, se também estariam disponíveis para participar, porque, como sabe, ser candidato implica um conjunto de circunstâncias e meios, principalmente meios humanos, que eu precisava de saber até que ponto é que as pessoas estavam disponíveis. Quando percebi que essas pessoas que tinham apelado estavam maioritariamente disponíveis, então, tendo considerado que a minha vida pessoal permitia que eu tomasse essa decisão, tendo também conhecimento daquilo que eram as candidaturas alternativas e os projetos alternativos em que eu não me revia, entendi que era chegado o momento de dizer que sim, e portanto foi esse o processo. O que é que o diferencia nas suas propostas relativamente aos outros candidatos? O que é que o Porto teria a ganhar caso venha a ser eleito? O que é que tem a ganhar caso venha a ser eleito? Bom, as minhas propostas relativamente aos outros candidatos. A primeira questão é que a minha candidatura, sendo independente, permite que eu faça uma escolha das pessoas que vão trabalhar comigo na Câmara Municipal do Porto sem estar condicionado pela tradicional lógica partidária. Ou seja, ninguém me vai impor cotas, ninguém me vai dizer tem que ser este ou aquele por razões de equilíbrios partidários. Portanto, desde logo... Acredita que essa liberdade lhe permite, claro, só poderia ser assim. Exatamente porque a gestão da Câmara exige que nós escolhamos uma equipe completamente articulada, que seja capaz de depois gerir o município. E a minha candidatura é uma candidatura que pretende ganhar as eleições e, portanto, a partir daí, ser capaz de gerir o município nas suas várias valências. A segunda questão tem a ver com questões de índole programática. Ou seja, relativamente ao programa que nós defendemos, apresentamos um programa, o Presidente da Pesquisa, os pilares de um programa que se baseiam em 3 princípios fundamentais: a coesão social, o crescimento económico e o emprego e a cultura e o desenvolvimento. Tendo sempre como pano de fundo aquilo que para nós é fundamental e que existe neste momento, que são as contas da cidade do Porto, as boas contas, se quisermos, as contas à moda do Porto. Muito bem. Rui Rio é conhecido, não é, por esse mesmo... também pelas boas contas, pela boa gestão. Qual é o balanço que faz deste último mandato de Rui Rio? Naquilo que será, na sua opinião, melhor ou pior? Eu não faço balanços porque não sou comentador. Aquilo que digo é que, objetivamente, a Câmara Municipal do Porto, na forma como foi gerida nos últimos anos, e temos que perceber que o Rui Rio começa em 2001, 2002, numa situação em que a Câmara Municipal do Porto tinha uma péssima situação financeira, tinha os bairros sociais em muito mau estado, tinha imensos problemas de mobilidade também por causa da Porto 2001. Quando nós olhamos hoje a situação do Porto é objetivamente melhor. Em primeiro lugar, o município tem boas contas, isso é muito importante para os munícipes, em primeiro lugar porque, aliás, vimos há dias, o IMI na cidade do Porto baixou 10%. Isso só é possível numa altura em que o Estado está a apertar o cinto, exatamente porque a Câmara Municipal do Porto tem boas contas. O trabalho que foi feito na reabilitação dos bairros sociais e também na reabilitação urbana é uma coisa óbvia que nos merece, aliás, é mais ou menos consentâneo, creio que todas as candidaturas reconhecem esse mérito. Agora, o que é preciso é dar continuidade a esse trabalho, de tal maneira que a gestão cuidada das contas da cidade permitam exatamente aliviar a carga sobre os cidadãos e, ao mesmo tempo, permita utilizar esses recursos para valer àqueles que têm mais dificuldades. Neste momento, como sabemos, o Porto tem índices de desemprego extraordinariamente elevados, qualquer coisa como 20%. Quando olhamos aos jovens, a situação é muito pior. Temos um conjunto de pessoas, principalmente pessoas da terceira idade, a viverem com enormes dificuldades. E, portanto, estes recursos que a Câmara amealhou, em tempos difíceis, mas que amealhou, devem ser prioritariamente utilizados exatamente para socorrer aqueles que são os mais necessitados, porque vivemos uma situação de emergência. Nessa matéria,
é muito importante o legado que fica desta gestão municipal. Permite que a gestão seja orientada para aquilo que neste momento é mais importante. Exatamente. Muito bem. No seu programa, não é? Nas suas propostas, fala muito da tal coesão social, como referiu ainda há pouco. Agora, qual é a sua visão da coesão social? Porque vemos que é uma expressão muito invocada, não é? Por todos os candidatos, não só a Câmara Municipal do Porto, não é? Coesão social. Agora, a coesão qual é a sua visão da coesão social? É muito falado agora. Porque eu fui o último dos candidatos, dos principais pelo menos, a apresentar a minha candidatura. E quando eu apresentei e falei em coesão social, até aí não era o tema principal da campanha. Eu creio que pelo menos conseguimos introduzir a coesão social como um tema fundamental. Até aí o que se falava, o que se ouvia falar, era de grandes obras faraónicas, não era de coesão social. Mas para sermos claros sobre a coesão social, o que é que nós entendemos? O que nós entendemos é que neste momento, numa situação que se vive muito complicada, o Estado já não pode só por si, e seja o Estado Central, seja a Câmara Municipal do Porto, que faz parte do Estado, não pode só por si valer rapidamente aos cidadãos que estão em situação de emergência. Portanto, aquilo que nós precisamos de fazer é ir recrutar, se assim quiser, tudo aquilo que são as instituições de solidariedade social, em que o Porto é uma cidade de uma extraordinária generosidade. Essas instituições conhecem muito bem o caminho, conhecem as pedras do caminho, conhecem muito melhor a realidade e então utilizar os recursos da Câmara em rede com essas instituições, ou seja, dotar essas instituições de uma maior capacidade de intervenção, sendo a Câmara o articulador dessas políticas. Isso permitirá que nós cheguemos mais rapidamente àqueles que precisam e que a gestão dos recursos seja objetivamente muito mais, se quiser, muito mais agilizada. Tem mais a ver com a forma como vamos chegar mais depressa àqueles cidadãos que precisam. E as necessidades dos cidadãos mudaram muito. Nós, há uns anos atrás, era raro vermos carrinhas, por exemplo, na cidade do Porto a distribuir alimentos. Hoje em dia vemos isso por todo lado. Isto é apenas um exemplo. Nós, hoje em dia, vemos uma data de pessoas da terceira idade que vivem em situação de uma pobreza, eu diria uma pobreza envergonhada e escondida, que nós temos que conseguir resolver. As instituições de solidariedade social têm essa experiência, sabem como é que se chega lá e, portanto, o que nós temos que fazer é apoiar essas instituições. Ao mesmo tempo, temos que dar ao cidadão garantias de segurança. Uma das coisas que muito nos preocupa, e isso preocupa-nos, por exemplo, nos bairros, em que as pessoas se sentem muito estigmatizadas. A videovigilância também foi um dos temas, exatamente. Mas não apenas a videovigilância, mas outras medidas que vão garantir melhor segurança para os cidadãos. Por exemplo, os guardas noturnos, uma coisa que ainda vai existindo no Porto, mas praticamente desapareceu, era uma tradição da cidade, e isso também vai permitir não só criar emprego, como vai permitir dar aos cidadãos uma maior garantia de que os seus interesses estão protegidos. Ou seja, nós não estamos a propor mais policiamento, o que estamos a propor é maior prevenção, porque os guardas noturnos têm esse modelo de prevenção. Nós queremos que as pessoas, nos bairros, nas zonas mais degradadas do Porto, possam sair à noite de casa com a certeza de que os seus haveres estão protegidos, de que não vão ser agredidos na rua ou roubados na rua. E essa questão é muito importante em termos de coesão, muito mais importante do que se pensa. Nós temos ideias muito concretas relativamente às crianças. Hoje em dia, aquilo que nos chegam os relatos de professores, como sabe, e provavelmente chegam a vocês também, é que as crianças chegam à escola com fome. Essa situação tem que ser naturalmente resolvida. Essas são prioridades absolutas. Não se pode andar a falar de projetos mirabolantes, de construir heliportos e pontes e túneis, sem primeiro resolver este problema, porque estes são os seus problemas da população nos próximos 4 anos. Nos próximos 4 anos, aconteça o que aconteça com a economia do país, até que alguma melhoria chegue à Bolsa dos Cidadãos, vai demorar muito tempo. Muito bem. Referiu, não é, a solução para os problemas do isolamento dos idosos, das crianças, muito através das instituições de solidariedade social. Por exemplo, a questão do emprego, como também referiu, do emprego jovem, como é que se faz alguma coisa a nível autárquico para melhorar esse fator? Faz-se através da atração de investimento, ou seja, para sermos claros, a Câmara Municipal do Porto, por si, pode criar algum emprego. Dei o exemplo dos guardas noturnos, podemos encontrar outros. Pode-se encontrar nos jardins, pode-se encontrar numa série de coisas. Mas não é por aí que vamos resolver o problema do desemprego. É um mito pensar que um município, na situação atual, pode criar emprego. O que é que o município pode fazer? É transformar a cidade numa cidade atraente para o investimento. Seja para o investimento externo, aquele que vem, seja de outros pontos do país, seja do estrangeiro, seja também no empreendedorismo jovem, que é fundamental. E aí a cidade do Porto, que tem sido tão hábil a atrair turismo, tem sido muito pouco hábil a atrair investimento. Porquê? Porque quando aparece que há alguém que olha para o Porto e diz, de facto, isto é uma cidade em que há mão de obra qualificada, em que a habitação é barata, tem excelentes transportes, tem uma rede viária fantástica, depois quando essa empresa pensa, porquê é que eu não me instalo no Porto, não sabe com quem falar.
Ou seja, imediatamente, não há, de facto, uma capacidade de acolhimento como há aos turistas e, portanto, o que nós propomos é exatamente, relativamente ao investimento, encontrar formas de fixar aqui investimento, de favorecer o empreendedorismo jovem. Isso é relativamente fácil de fazer e sabemos como é que pode ser feito. Tem que ser dadas mais condições ao empreendedorismo jovem e, ao mesmo tempo, sermos capazes de vender o Porto. As pessoas que cá vêm muitas vezes até passar férias, que vêm cá para congressos e nós queremos aumentar o número de congressos no Porto. Nomeadamente através do Palácio Cristal. Nomeadamente através do Palácio Cristal, nós pretendemos, através desses instrumentos, começar a fixar cá empresas, convencendo os investidores internacionais que o Porto, fruto da crise, repara, isto aqui é um pouco a questão de a oportunidade na situação de crise. Nós hoje vemos que nós temos casas disponíveis, temos escritórios disponíveis, temos espaços industriais disponíveis. A zona oriental, por exemplo, é uma zona fantástica para ser reindustrializada. Temos uma excelente rede de metro, temos o Porto de Leixões, temos o aeroporto, temos a universidade com toda a capacidade de pesquisa que tem, mas depois nós não somos capazes de articular estes elementos de tal maneira que façamos do Porto uma cidade que seja atrativa em termos de investimento. E as cidades hoje concorrem entre si exatamente nisso. Quando vemos empresas internacionais que pretendem localizar determinadas valências numa cidade, elas olham para as cidades como sendo uma concorrente umas das outras. Mas para nós sermos concorrentes temos que estar organizados e isso não tem sido feito. Em que polos é que o Porto se poderia desenvolver? Está a dizer, desenvolver atrair investimento. Em que áreas? Olha, ou aqui? Áreas, tudo aquilo que esteja ligado às valências da universidade, portanto, das universidades, é aquilo em que seremos mais competitivos. Nós, nas engenharias, somos extraordinariamente competitivos, como sabe. E, portanto, aí nós vemos que imensos estudantes portuenses têm sido recrutados por empresas internacionais, exatamente na área de engenharia, e vão trabalhar para outros sítios, para outras localizações, seja na Península Ibérica, umas vezes para Lisboa, outras vezes para o estrangeiro. Então, nós temos que olhar exatamente para esse tipo de empresas que atraíram essas pessoas e pensar que esse género de empresas são as empresas mais adequadas. Mas estamos a falar também na têxtil. Hoje em dia, a têxtil portuguesa, que tanta gente dizia que iria acabar, a morte da têxtil portuguesa foi prognosticada durante os últimos 15 anos. O que é verdade é que hoje vemos que a indústria têxtil está extraordinariamente competitiva. É uma indústria têxtil diferente, já não é do tiar. E, portanto, essa indústria têxtil, que aposta muito no design, aposta muito nas novas tecnologias, pode ser claramente localizada no Porto em localização urbana, porque já não é uma indústria manufatureira, já não é uma indústria que nós não queremos como vizinho, bem pelo contrário. Nós vemos em Itália hoje a indústria italiana têxtil, aquela que ainda permanece em Itália, está dentro das cidades. Nós percebemos, por exemplo, aquilo que se passa com tudo com as biomédicas, quer dizer, quando nós olhamos para milagres, como é o caso da Bial, podemos imaginar que podemos encontrar aqui, na área dos produtos farmacêuticos, também um cluster importante. Os sapatos são um cluster importante. Ou seja, o que é fundamental é, não excluindo nada, porque não devemos excluir nenhum investimento, a não ser que seja um investimento poluente, aquilo que temos que olhar é exatamente onde é que nós somos mais competitivos, onde é que nós podemos vender melhor. E aí temos que olhar à qualificação e à capacidade das nossas universidades de fazerem pesquisa e investigação. Se nós temos uma das melhores universidades da Europa, que dedica muito do seu tempo e muito dos seus recursos à investigação, se somos, em termos de investigação, exemplares, se temos também, e não estamos apenas a falar nas universidades que há no Porto, estamos a falar também na Universidade do Minho e na Universidade de Aveiro, que estão muito próximas e que também aqui podem jogar connosco, então devemos olhar exatamente para as áreas onde eles são excelentes, para aí tentar atrair investimento, porque hoje em dia a investigação e o conhecimento são os fatores fundamentais que separam a Europa de outros continentes. Nós dificilmente poderemos, ou quereremos, atrair a indústria por sermos mais competitivos em termos do custo da mão de obra. Possibilidade, se quiséssemos, não é? Ou seja, nem devemos nem queremos. É que também não queremos. Quer dizer, nós também não estamos disponíveis para concorrer em termos de custo da mão de obra com o Vietnã. Não queremos. E, portanto, devemos assumir essa opção e procurar exatamente dizer então em que é que nós podemos ser competitivos. E aquilo que foi defendido há uns anos atrás, relativamente a clusters, nós de facto temos que identificar quais são os clusters em que o Porto é mais competitivo e tentar aí que nós podemos atrair mais facilmente. Ou seja, não recusando nada, tentando, apesar de tudo, vender melhor aquilo que temos. Exatamente. Muito bem. Manuel Pizarro, Luís Filipe Menezes apresentaram recentemente as propostas para o mercado do bilhão, que é um bocadinho um clássico quando estamos a falar da cidade do Porto. Disse que queria apresentar as suas em breve. Pode adiantar hoje aqui alguma coisa na RTV? Não, adiantaremos em breve. Eu não faço a minha campanha. As propostas que eu apresento não são marcadas pelo tempo das propostas dos outros candidatos, que eu naturalmente respeito. Eles apresentaram, nós apresentamos outras propostas e, portanto,
em tempo útil apresentarei. Estão a ser pensadas? Não é que estão a ser pensadas, elas o que estão a ser estudadas. Nós sabemos o que é que gostaríamos mais, como é evidente, mas temos que saber até que ponto é execuível, porque o que não é sério é chegar a uma campanha eleitoral e fazer propostas mirabolantes que depois não podem ser cumpridas. Portanto, aquilo que nós vamos apresentar, tal como fizemos com o Pavilhão Rosa Mota e com o Centro de Congressos, são ideias que são absolutamente concretas, mas ao mesmo tempo são execuíveis e estão dentro da capacidade da nossa Bolsa, exatamente para nós mantermos as contas à moda do Porto. Porque não interessa nada nós fazermos grandes projetos e subitamente a Câmara do Porto, em vez de pagar a 20 dias, começar a pagar os fornecedores a 2 anos. Isso não nos resolve nada. Claro, porque estamos, no fundo, a destapar os pés, ou seja, estamos a pegar na manta e a destapar os pés, e o que nós não podemos neste momento é fazer isso. Não quero prometer ou adiantar algo que não tenho certeza se pode vir a cumprir. Não prometerei nada que não possa cumprir. Unir Porto a Gaia é possível? É desejável? Qual é a relação que existe entre Porto e Gaia é uma relação neste momento completamente saudável. Se me perguntar se vale a pena neste momento ir além disso, julgo que não. Eu tenho dito muitas vezes, e falo nisto há muitos anos, que seria muito interessante haver uma autarquia supramunicipal. Para sermos claros, para os senhores telespectadores compreenderem o que é que se passa, nós no fundo temos um conjunto de municípios na área metropolitana do Porto e se olharmos àquilo que é o centro da área metropolitana, o que é? Temos o Porto e depois temos Matosinhos, temos a Maia, temos Gondomar, temos Valongo e temos Gaia. Estas cidades entre si têm sido geridas de costas voltadas umas para as outras. E, de facto, era muito interessante se algumas das competências que hoje estão nos municípios, mas também algumas das competências que estão no Estado Central, fossem equilibradas num nível intermédio. Nós podemos imaginar, por exemplo, tudo que tem a ver com a política de transportes. Era óbvio que deveria haver uma integração na política destes municípios. Por exemplo, quando olhamos à questão do PDM, tão importante em questões como o ambiente, era ótimo que estes municípios colaborassem. Mas isso não implica que haja fusão de municípios. O que implica é exatamente que se crie uma junta metropolitana com poderes acrescidos em que os municípios transmitam algumas das suas competências e exijam, por outro lado, que o Estado Central para lá delegue competências. Pode delegar competências, por exemplo, colocação de professores. Não vejo por que razão a colocação de professores na nossa área metropolitana tem que ser decidida numa avenida qualquer em Lisboa por pessoas que não conhecem o mapa. E, portanto, aí poderíamos fazer sinergias, podemos equilibrar, poderíamos dizer que se calhar muitas vezes andamos a duplicar esforços e não precisaríamos, porque alguns aspectos são claramente metropolitanos. Quando falamos no turismo, por exemplo, é impensável que as várias cidades, cada uma delas, tenha uma estratégia para o turismo, tem que ter uma estratégia conjunta. Mas há outras áreas em que as cidades têm interesses diferentes. Objetivamente, e eu concorro apenas ao Porto, os cidadãos do Porto neste momento querem beneficiar da situação económica e financeira que a cidade lhes dá. Não querem seguramente ficar com a parte das dívidas de outras cidades. Como o caso de Gaia, neste caso... Não, de outras cidades, não queria especificar, eu apenas concorro ao Porto, portanto não quero falar sobre outros municípios. Agora, se me perguntar amanhã se através de uma fusão eu quero ficar com as dívidas dos outros, lamento, mas não. E acha que é essa a resposta que a maior parte dos portugueses Tenho a certeza absoluta, tenho a certeza, aliás, essa proposta foi avançada e depois foi retirada porque já se percebeu que os portugueses não estão nessa, quer dizer, as pessoas têm a noção de que, apesar de tudo, a gestão que foi feita no Porto provavelmente não lhes permitiu fazer grandes festas e houve algum sacrifício durante este tempo todo. Do livro, por exemplo. Mas agora, com certeza, por exemplo, a título de exemplo, ou seja, havia um conjunto de coisas que os cidadãos do Porto queriam, mas que não tiveram, exatamente porque o município apostou nas boas contas. Houve outros municípios que funcionaram de outra maneira. Nós fomos muito formigas, houve outros que foram cigarras, e nós agora não queremos ficar com a fatura. Portanto, não há necessidade sequer de voltar a reintroduzir um tema que é um tema, a meu ver, perdido. Os cidadãos do Porto, tenho a certeza que não querem. Já é uma não questão neste momento. Eu acho que é uma não questão. Acho que foi uma questão que foi atirada e que hoje em dia já não é questão. Pelo menos tenho a certeza, no contacto que tenho com a população, que a população neste momento não está minimamente interessada nisso. E não é por questões bairristas, é porque de facto dizem, não faz sentido nós agora, que estamos a ver o nosso IMI reduzido, subitamente irmos para uma fusão que vai atirar a nossa conta da água, provavelmente para o triplo. As pessoas não querem. Esta gestão intermunicipal que está a sugerir, acha que é possível, de acordo com estava a dizer, por exemplo, umas câmaras são geridas de uma forma, outras são de outras. Achas que isso a longo prazo seria viável? Realmente os diferentes presidentes de Câmara e os seus executivos, como é óbvio, conseguiriam realmente fazer essa gestão equilibrada e criar essas sinergias que seriam desejáveis? Ao nível intermédio, acho que sim, repito, se
forem transferidas competências. Por exemplo, na questão dos transportes, parece-me óbvio. Os STCP ou o metro não servem apenas a cidade do Porto, servem a estes vários municípios envolventes. Então era lógico que aqui houvesse uma política comum. Era lógico que o debate até relativamente às novas linhas, a novos serviços, fosse uma estratégia comum. Quando nós olhamos, como disse, à educação, até à cultura, era perfeitamente legítimo que houvesse uma colaboração ativa, ou seja, para nós não estarmos a replicar, para não termos no mesmo dia, para não estarmos até a replicar equipamentos. Parece-me perfeitamente razoável. A questão, por exemplo, dos inertes, do lixo, das águas e tudo mais, parece-me óbvio que temos a ganhar com isso. Portanto, uma gestão comum, que não retire poderes ao município, mas de alguma maneira eleve isto para que termos uma massa crítica mais importante. Isso parece-me perfeitamente razoável. Agora, isto não quer dizer nós subitamente transformarmos aquilo que é a realidade de cada uma das cidades numa realidade comum que não se coaduna com os tempos de hoje. As últimas sondagens a que tive acesso apareciam em segundo lugar, ainda que apenas por 2 pontos percentuais de diferença em relação ao candidato do Partido Socialista, Manuel Pizarro. Como é que reagiu a estas sondagens? Estava à espera? Estava. Ouça, eu não sobrevalorizo as sondagens. Agora, há uma coisa que me parece óbvio. A sucessão de sondagens que eu vou tendo conhecimento e que vamos tendo conhecimento pela comunicação social mostram que nós temos vindo a crescer. Isto é importante para nós, ou seja, compreende-se que a população que inicialmente não conhecia as nossas propostas, que me conhecia a mim, porque sou muito conhecido na cidade, mas não conhecia as nossas propostas, vai conhecendo as nossas propostas e vai se identificando com isso. Portanto, eu valorizo muito mais a tendência do que propriamente os resultados, porque sondagens são sondagens e até às eleições muita coisa vai mudar e ninguém vai ganhar por sondagens. Há uma sondagem fundamental, vai ser no dia 29 de setembro, por volta das 7 horas, aí teremos uma sondagem à boca da urna e aí perceberemos o que é que surgiu. Um candidato independente a ser eleito à Câmara Municipal do Porto ficaria certamente para a história. Acha que isso irá acontecer? Qual é o seu espírito neste momento? Olha, sabe que eu acho que o Porto, a cidade do Porto, muitas vezes, em tempos difíceis do país, tem sido capaz de fazer a diferença. E, portanto, eu espero, até porque acho que isto seria bom para os partidos, isto seria bom para o nosso sistema democrático representativo. A minha campanha não é contra partidos nem contra candidatos. Acho que isto seria um fator muito importante, seria também muito importante como a afirmação do Porto em termos nacionais. O que nós temos vindo a dizer, e eu estou absolutamente convicto disso, é que hoje o Porto, mais uma vez, em tempo de dificuldade, representa tem no país um desempenho diferente e tem a obrigação de ser o contraponto àquilo que é capital. O Porto, enquanto afirmação de um poder que sempre foi livre, que nunca se deixou amarfanhar, que sempre respondeu aos maiores desafios e, nesse aspecto, seria muito importante em termos nacionais. Seria muito importante para que os partidos percebessem onde têm andado mal. Seria muito importante para reabilitarmos, se quiser, o edifício político português que, neste momento, está fortemente fragilizado. Eu espero, naturalmente, que a minha candidatura, entre outros efeitos, reduza a abstenção. Espero que o aparecimento de uma candidatura independente também inspire os cidadãos que muitas vezes tinham um desamor pela política, ou que até às vezes votavam contra, pelo menos que venham votar a favor. Tem esperança de ter o voto, de caírem em si alguns votos dos cidadãos que estão chateados com a política neste momento? Espero que sim, mas espero que eles a partir daí façam isto não por estarem chateados pela política, mas por perceberem que o problema não é da política, o problema é das propostas que lhes têm sido apresentadas. Aquilo que me convence cada vez mais é que os partidos políticos, que têm um papel fundamental da democracia, se deixaram, se quiser, aprisionar por alguns diretórios. Hoje em dia, nós compreendemos que muitas vezes os partidos políticos prometem-nos uma coisa e no dia seguinte fazem outra. É permanente. E mesmo nestas eleições nós estamos a ver candidatos que fazem propostas que nós sabemos perfeitamente que não são possíveis. Que falam do Porto, quer dizer, que representam um governo, objetivamente, que nos tem feito a todos nós apertar o cinto, que nos diz todos os dias que não há dinheiro para isto. Mas depois, eles querem nos dar aquela ideia de que o Porto é um oásis. Quer dizer, eu acho que os cidadãos do Porto são suficientemente inteligentes para compreender que há um tempo em que isso não é possível. Nós vivemos um tempo em que isso não é possível e que nós já não estamos disponíveis para que no dia seguinte às eleições nos digam exatamente o contrário do que nos disseram no dia anterior às eleições. Bem, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, Rui Moreira. Hoje ficamos a conhecer o candidato independente à Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira. Amanhã apresentaremos mais um candidato. Boa noite.